Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje, então, nós vamos fazer a correção das atividades da situação de aprendizagem 5, na página 78 do caderninho do segundo bimestre, tá? Então, atividade 1, medidas de tendência central. A tendência é uma disposição para seguir um determinado sentido, e ela pode auxiliar na previsão de eventos. 1.1. Em nosso cotidiano, é comum ouvirmos falar em média. O que é a média, né, gente? Por exemplo, você quer fazer a média de uma bimestral de matemática, da nota de matemática. Vamos supor que vocês tenham feito duas provas. Uma você tirou 8, a outra você tirou 10. Aí você faz essa média. Como é a média? Você soma 8 mais 10 vai dar 18. Divide por 2 vai dar 9, sua média, certo? Então, nós ouvimos falar muito de média. Essa medida de tendência central é muito comum no dia a dia. Por exemplo, a expectativa média de vida é obtida por meio da média aritmética dos anos vividos pelos indivíduos de uma certa região ou família. Uma empresa divulga a notícia de que a expectativa de vida média da população brasileira é de 80 anos para mulheres e 73 anos para homens. Os dados das idades de uma família constam na tabela a seguir. Então, nessa tabela nós vamos ver os dados de uma família. Então, vamos ver, ó. Aqui nós vimos que é 80 anos para as mulheres e 73 anos para os homens, né? A expectativa de vida dos brasileiros, em média dos brasileiros, certo? Tá? Então, a média expectativa de vida dos brasileiros para as mulheres é a média de 80 anos e para os homens 73. Aí aqui, essa tabela aqui, 6, é a pesquisa da longevidade de uma família. Olha só, então vamos ver. Nessa família nós temos aqui, ó, o bisavô e o avô. Então aqui, ó, nós temos aqui, vamos repartir aqui, ó. A parte família materna. O bisavô e o avô são os homens, né, da família. Olha só, fazendo a média de idade que viveu o bisavô e o avô, aqui é 83 mais 89 dividido por 2, que é o bisavô mais o avô. 83 mais 89 vai dar 192 dividido por 2, que vai dar 86. Então, a média dos homens do lado materno dessa família é de 86 anos. Agora, as mulheres aqui, ó. As mulheres. As mulheres vão ser de quanto, ó? 89 mais 99 dividido por 2. 89 mais 99 vai dar 188, dividido por 2 vai dar 94. Então, a média aqui de mulheres é de viver 94 anos. Agora, do lado paterno, vamos fazer aqui, ó, vou fazer em caneta vermelha. O lado paterno, os homens, ó. O bisavô 66 e o avô 66 também. 66 mais 66 dividido por 2. 66 mais 66 dá 132, dividido por 2 dá 66. Depois, as mulheres, né? Olha só, 64 bisavó e 89 a avó. 64 mais 89 dividido por 2 vai dar 64 mais 89, 153 dividido por 2 vai dar 76,5. Então, ó, vamos analisar. A expectativa de vida dos brasileiros, os homens são 76. Então, do lado materno, é bem maior aqui a longevidade dessa família, 86. E aqui, ó, 73. E 66 já é menor do lado paterno. Agora, a longevidade para as mulheres, né, em média dos brasileiros, é 80 a expectativa de vida, né? E aqui dessa família é 94. Olha só o tanto, né, como que é bem acima, né? 14 anos acima a expectativa dessa família, a média dessa família. E do lado materno. Do lado paterno, 76. Então, 4 anos a menos. Certo? Tudo bem? Agora, se nós fizermos a média dos homens dessa família, então eu vou fazer aqui, ó, homens.
fazer aqui embaixo, vou fazer aqui em cima, homens. Nós vimos, então, que os homens deu quanto? 86, do lado materno, e do lado paterno, 66, certo? Dividido por 2 para fazer a média. 86 mais 66 dá 152, dividido por 2, que vai dar a média de 76. Então, ó, 3 anos acima, certo? E das mulheres dessa família, quanto que vai ser? Ó, as mulheres do lado materno, 94 anos é a média. E do lado paterno, as mulheres deu 76. Dividido por 2 vai dar 170, dividido por 2, que vai dar 85. Essa média, 85 é acima 4 anos, certo? Então, ó, faça uma análise da média da expectativa de vida dessa família. A expectativa média desses familiares está dentro da expectativa média dos brasileiros? Compare a expectativa médica dos familiares maternos e paternos. Nós fizemos, nós só vamos responder aqui agora. Então, ó, de tudo que a gente já falou, ó, então nós concluímos assim, que a média da expectativa de vida dessa família está acima da média brasileira, pois os homens estão em 76 e a média dos homens é 73. Então, está 3 anos acima da média, né? 3 anos acima da média. E as mulheres estão em 85, ó. Então, os homens e as mulheres, né? Está em 85, já que a média nacional é de 80, está 5 anos acima da média nacional, certo? 1.2. A medida de tendência central moda apresenta valores que ocorrem com maior frequência em uma distribuição. Organize uma tabela sobre o mês de aniversário de cada estudante de sua classe e organize os dados em uma tabela. Determine a moda dos valores obtidos. Nesse caso, gente, nós não vamos estar aqui juntos, né? A moda, ela é o que está aparecendo com mais frequência, tá? Então, esse daqui, quando a gente voltar, a gente faz junto, tá? 1.3. Mediana é a medida de tendência central que determina exatamente o valor central de um conjunto de dados. Para isso, é necessário organizá-los em ordem crescente. Quando o número de dados dispostos em ordem cresce, é ímpar. Crescente é ímpar. O termo central é a mediana. O que está no meio, no caso, né? Quando se trata de um número de dados par, a mediana é obtida através da média aritmética dos dois valores centrais. Considerando essa informação, resolva a seguinte situação. As rodas, então, essa situação aqui, ó. As rodas dos veículos são medidas em polegadas. Os aros 13 possuem 13 polegadas de diâmetro. Os aros 14 possuem 14 polegadas de diâmetro. E assim por diante. Num determinado dia, uma loja de rodas personalizadas vendeu os seguintes conjuntos de roda. Olhem a tabela aqui, então, ó. Aros em polegadas, 12 polegadas, 13 polegadas, 14 polegadas, 15, 16 polegadas, 17 polegadas, 24 polegadas e 32, conjuntos de rodas vendidos. Então, 10 desse, 8 desse, 7 desse, e assim foi. Então, uma segunda loja de rodas personalizadas foi inaugurada para distribuir o estoque. O dono adotou o seguinte critério. Considerando os dados da tabela, a divisão do estoque deve garantir que cada loja venda tamanhos de aros diferentes e sequencial. Além disso, a quantidade de vendas em conjunto de rodas deve ser o mesmo para as duas lojas. Como você organizaria essa distribuição, garantindo a condição de vendas para as duas lojas? Então, ó, vamos pensar como a gente poderia. Vamos entender o problema. Tem uma loja, né, que vende rodas de veículos, né, as rodas dos veículos são as medidas de polegadas. E aí tem os aros dessa roda, né? 12 polegadas, 13, 14 até 32. Num certo dia foram vendidos esses conjuntos aqui de rodas, ó. De aro 12 polegadas, 10, de aro 13, 8, até de aro 32, uma. Aí o que aconteceu? Uma segunda loja de rodas personalizadas foi inaugurada. Para distribuir o estoque, o dono adotou o seguinte critério. Considerando os dados dessa tabela aqui, a divisão dos estoques deve ser garantir
deve garantir que cada loja venda tamanhos diários diferentes sequenciais. Então, deve garantir que a cada loja venda tamanhos diários diferentes sequencial. Além disso, a quantidade de vendas em conjunto de rodas deve ser o mesmo para as duas lojas. Se a gente for fazer a média aqui, a média geométrica, ela não vai ser muito adequada, né? Porque os valores não vai dar muito certo para a gente fazer a média por loja, tá? Os dados não vai dar para ser médias, tá? Agora, se a gente for colocar a moda, a que aparece mais, ó, é a 12, que seria 10 aqui. Só que a moda também não auxiliaria nesse caso. O que é a moda? É o que aparece mais, ó. Aro 12 tá aparecendo, vendeu 10, aro 13, 8, aro 14, 7. Então, a moda seria o 10, certo? Mas também não tá auxiliando neste caso, tá? Porque a moda é o 12, mas não tá auxiliando. Então, o mais adequado pra gente, a medida de tendência central mais adequada, apropriada nesse caso, é a mediana, tá? A mediana é como se fosse o meio dessas informações. Então, a gente soma, ó, 10 mais 8, 18, 18 mais 7, 25, 25 mais 3, 28, 28 mais 4, 32, 35, 36. Então, ó, tem 36, foram vendidos um total de 36 conjuntos de roda, tá? Aí a gente divide por 2 para ver quem tá no meio. Então, ó, 36 dividido por 2 dá 18. Então, se a gente somar aqui, ó, até dar 18, 10 mais 8, 18 dá aqui, ó, esses dois. Então, quer dizer que uma loja vai vender aro 12 e 13, né, até aqui 18, na sequência, né, diferente sequencial. E a segunda loja vai vender do aro 14 ao 32, certo? Porque a mediana vai até a metade. Como é par, metade dá 18 aqui, ó, certo? Então, ficaria assim, ó. A mediana seria dada pela média aritmética dos valores centrais, né? Nós vimos que deu 18. 18 dá aqui entre 13, ó, e 14. Então, os aros seria a média de 13 mais 14, média aritmética de 13 mais 14, que dá 27. Como são duas, né, divide por 2. 27 dividido por 2 dá 13,5, né, a média aqui entre as duas. Então, uma loja venderia rodas de aro 14, 12, 13, né? Como aqui a soma dá 18 da metade. E ele fala aqui, ó, aros diferentes na sequência. Então, a outra loja seria vendida as rodas de aro 14 a 32, que também são dá 18 conjuntos. Certo? A análise dos gráficos, atividade 2. Bom, então os gráficos, gente, a leitura, a interpretação de dados que estão expressos em gráficos, né, auxiliam muito na tomada de decisões a partir de uma análise, né? Porque os gráficos, os dados são informados de uma forma mais clara, né? Que nos auxilia muito. Então, dependendo da situação que tem esse gráfico, é importante também a gente saber optar por qual tipo de gráfico é mais adequado, certo? Então, isso que nós vamos estar estudando aqui. Olha essa atividade. Em diversas situações do nosso cotidiano, deparamos-nos com dados estatísticos, seja por meio de gráficos ou tabela. 2.1, né, igual nós falamos, e facilita muito porque a gente visualiza melhor. Lindomar, após aplicar, isso está lá na página 80, tá? Aplicar as avaliações bimestrais na turma em que leciona, colocou os dados na tabela a seguir. Tabela 8, nota dos estudantes na avaliação bimestral. Então, ó, tem o Alberto, a Beatriz, o Caio, a Denise e o Elias. A nota dos estudantes deles, né? Depois, continuando. Mais estudante e a nota deles. Outro estudante e a nota deles, certo? Aí aqui, qual é o gráfico mais adequado para representar esses dados? Justifique sua resposta. Então, ó, o mais apropriado é o gráfico de colunas, pois favorece a leitura das notas mais alta, mais baixa e as mais comuns também, certo? Encontre, segunda bolinha em negrito, encontre a média, a moda e a mediana das notas dos estudantes. Faça uma análise desse resultado, registrando suas conclusões. Pessoal, aqui não vai caber, vocês podem ir para o caderno de matemática, tá? Porque aqui não vai caber, vai ficar apertado.
Para fazer a média, nós vamos somar as notas de todos os alunos, ó. 6 do Alberto, mais 7 da Beatriz, 7 do Caio, 10 da Denise, 3 do Elias, mais 1 da Fernanda, 8 do Gustavo, 7 da Heloísa, 4 do Igor, 9 da Juliana, depois mais 10 do Cauã, 8 da Laís, 2 do Matheus, 5 do Nicolas e 3 do Otávio. Quantos alunos são no total? Contaram? Deu 5, 10, 15. Então, ó, a média aritmética, a gente soma todos esses resultados e divide pelo total de alunos. Somando tudo isso, essas notas, vai dar 90. Dividido por 15, então quando dividir 90 por 15 vai dar 6. Então a média da sala foi nota 6. Ó, se a média é 6, então ó, o aluno Alberto, ele está na média, 6, ó. Só o Alberto está na média. Agora, acima da média, nós temos 8 alunos, ó. A Beatriz está acima da média, o Caio, a Denise, o Gustavo, a Heloísa, a Juliana, o Caio, a Laís, só. E abaixo da média tá quem? O Elias, o Igor, o Matheus e o Otávio e a Nicole, certo? Tudo bem? Veja que fazendo a média a gente consegue olhar para o gráfico e observar melhor, tirar algumas informações, né? Então agora nós vamos ver a mediana. A mediana. A mediana, a gente faz assim, ó, é o que tá no meio. Tem 15 notas, não é? Nós vamos colocar essas notas em ordem crescente, ó. O 1 apareceu uma vez, o 2 apareceu uma vez, tem 2 alunos que tirou 3, então 3 e 3. Um aluno que tirou 4, um aluno que tirou 5, um aluno que tirou 6, 3 alunos que tirou 7, 2 alunos que tiraram 8, um aluno que tirou 9, 2 alunos que tiraram 10. Então, ó, tinha 15 alunos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. A mediana, você vê, se o número for par, você soma os dois que tá no meio e faz a média aritmética. Se o número for ímpar, é o que tá no meio. Como 15 é ímpar, você divide por 2, vai dar 7, 2 vezes 7, 14. Para 14 sobra 1. Então, você vai por 7 de um lado, 7 do outro, que tá no meio é a média. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até aqui deu 7 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daqui para cá também tem 7, que deu a metade. Esse 1 que sobrou aqui no meio é que é a nossa mediana. Então, a mediana dessas notas é 7. Então, a mediana dessas notas. E a moda é o que aparece mais, ó. Então, a mediana dessas notas é 7. A moda é o que aparece mais. Quem aparece mais? Ó, o 3 aparece 2 vezes, o 7 aparece 3 vezes, então é o 7. A moda é o que aparece mais, então a moda é 7, certo? Tudo bem? Então, ó, mediana tinha 15 notas, você somou as 15 notas e dividiu por 15, achou a média aritmética. A mediana você coloca em ordem crescente. Se for, aí você divide, se for par o número, você pega os dois que aparecem no meio e soma os dois e divide por 2, faz uma média aritmética. Se for ímpar, igual aqui era ímpar, dividiu por 2, o número que ficou no meio é a tua mediana. E a moda é o número que aparece mais vezes, tá bom? 2.2. Analisando os gastos familiares, Davi organizou as finanças em uma tabela, considerando apenas as compras no cartão de crédito e no cartão de débito durante o primeiro trimestre. Organização dos gastos com cartão. Cartão de crédito em janeiro, fevereiro e março. Cartão de débito, janeiro, fevereiro e março. Qual é o gráfico mais apropriado para analisar os gastos ao longo do tempo? Justifique. Então, o gráfico mais apropriado é o gráfico de linhas. Por quê, gente? Pois permite a análise dos gastos ao longo do tempo, além de apontar uma tendência de gasto, se é mais cartão de crédito, se é mais cartão de débito. Encontre a média, a moda e a mediana dos gastos com cartão. Faça uma análise desse resultado, registrando suas conclusões. Lá no caderninho também vai ser meio apertado, então façam no caderno. Coloca a página 80, né? Que é a página 80, resolução da atividade 2.2, tá?
Então, pessoal, vai ficar assim, ó. Na página 80, atividade 2.2. Como não coube no caderninho, fizemos aqui no caderno, ó, página 80, atividade 2.2. Já tínhamos feito da página 80, atividade 2.1. Bom, média aritmética. Então, a média do cartão de crédito, né? Então, a gente vai lá na tabela, certo? E soma o cartão de crédito, ó. Cartão de crédito foi 1.200, 900 mais 980 mais 480, dividido por 3. O débito, cartão de débito, 380 mais 660 mais 800, dividido por 3. Então, ó, fizemos o cartão de crédito, deu a soma dos três, 2.630, dividido por 3, deu um gasto mensal, a média de R$ 876,67. Do cartão de débito, né? 380 mais 660 mais 800. Como são três valores,